meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei, não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois fez para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Não. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, você que está na sua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe essa noite. Que o Senhor possa falar profundamente ao teu coração. Amém? Antes da gente passar a palavra, da gente orar, até para a gente ganhar um pouco de tempo, porque o Facebook ele demora um pouco para notificar as pessoas. Eu quero já agradecer, desde já eu quero agradecer Laura Iris. Laura, que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, os teus filhos. Sebastião, missionário Sebastião, que Deus abençoe missionário Sebastião, missionária Edna, que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa derramar as mais ricas unções sobre a vida de vocês. Diaconisa Regina, graça e paz Regina, que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Patrícia, graça e paz Patrícia, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa derramar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, as mais ricas bênçãos. Dê um abraço no Denilson, fala com o Denilson que nós estamos esperando ele aqui domingo que vem agora, em nome de Jesus. Pastor Ederson, que Deus abençoe, pastor, que Deus possa
derramando as ricas bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, em nome de Jesus. Querido, vai compartilhando, pega aí esse compartilhar que você tem aí, e compartilha essa mensagem, compartilha essa live, compartilha esse culto, essa palavra com outras pessoas que precisam, compartilhe com os seus grupos de WhatsApp, Facebook, vai compartilhando, vai para que mais pessoas possam ter acesso, possa ter acesso a esse culto, possa assistir esse culto, amém? Eu quero lembrar que domingo agora, 18h30, é o nosso culto presencial. Então você que ainda não teve a oportunidade de estar conosco, você que faz parte desse ministério já sabe, mas você que não faz parte do ministério e quer estar conosco, domingo agora, 18h30, para você que não sabe o endereço, Rua Américo Lobo, número 1252, Manoel Honório. Entre um sinal e o outro, é logo atrás da Caixa Econômica, amém? Facinho de achar. Rua Américo Lobo, número 1252, Manoel Honório. Então venha participar conosco, domingo, 18h30. Amém? Lembrando que os cultos de terça-feira e de quinta-feira ainda não está sendo... o de hoje nós transmitimos daqui, mas ele ainda não é presencial. E o de terça-feira, o estudo bíblico, o pastor tem transmitido de casa. Mas no domingo não. Domingo, 18h30, é o nosso culto presencial. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele venha falar conosco. E como eu sempre digo, que Ele não fale aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Feche os teus olhos aonde você está, na tua casa, no teu trabalho, deslocando da tua casa, do trabalho para a tua casa, aonde quer que você esteja. Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos em oração mais uma vez diante de Ti. Primeiramente, Pai, para agradecermos a Ti. Agradecermos por mais essa oportunidade, por mais essa rica oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Nós aqui no templo e os Teus filhos nas casas. Glórias ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos deu essa ferramenta. Nos deu, meu Deus e meu Pai, essa forma ímpar de nós podermos estar cultuando ao Senhor. Deus, nesse momento eu peço a Ti, que o Senhor derrame sobre a casa, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre a vida dos Teus filhos, que as janelas dos céus possam ser abertas e bênçãos sem medidas possam alcançar os Teus filhos. E que nessa noite, Pai, eles possam ouvir do Senhor uma palavra diretamente do Teu trono. Não aquilo que eles querem ouvir, porque muitas vezes nós queremos ouvir uma palavra e o Senhor vem com uma correção. Nós queremos ouvir algo, nós queremos ouvir flores e o Senhor nos traz espinhos. Mas no final, é porque o Senhor ama, porque a Tua palavra diz que o Senhor só corrige aqueles a quem o Senhor ama. Então que seja de exortação, que seja de consolo, que seja uma palavra vinda direto do trono do Senhor para os nossos corações. É o que nós Te pedimos e desde já, Pai, nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Renatinha, que Deus abençoe tua vida, Renata, William, que Deus possa prosperar na vida de vocês. Thaís Lopes, que Deus abençoe tua vida, Thaís, a tua casa, possa abençoar a tua vida. Anderson, que Deus abençoe, queridão, a tua vida. Contamos contigo, tá, meu irmão? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Mantenha firme nos propósitos, porque Deus tem algo grandioso para a tua vida. Amém, queridos? Vamos direto àquilo que interessa. A palavra. E hoje nós temos a honra de receber essa grande mulher de Deus. Eu particularmente vou ser ministrado por ela pela primeira vez, mas pelo que eu já soube hoje de manhã pela minha esposa Vanessa, missionária Vanessa, eu já soube que as mulheres já foram ministradas por ela. Então as mulheres desse ministério sabem quem vem aí, ou sabem
o que vem aí. Amém? Então eu queria receber com muito carinho a presença, queria receber a pastora Letícia, do Ministério Tempo de Mesa. Amém? Você que está aí na sua casa, você vai fazer um ato profético. Você vai estender as suas mãos em direção a essa tela desse celular, do seu celular, da sua TV. E nós vamos entregar, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele derrame as bênçãos dele mais ainda sobre a vida da pastora Letícia. E eu creio em nome de Jesus que grandes coisas o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Amém? Deus, nós apresentamos agora a vida da tua filha. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, falar através dessa grande mulher de Deus, que já foi me informado hoje que é uma grande mulher de Deus. Fale através da tua filha. E como eu sempre falo, meu Deus, com todos aqueles que eu tenho oportunidade de estar orando por eles aqui, que ela possa fazer como João Batista, diminuir, para que o Senhor cresça na vida dela. É o que eu te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastora Letícia, seja bem-vinda. A casa é sua, a casa do povo de Deus é sua. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria, né, nós estarmos aqui. Eu trago um abraço do Tempo de Mesa, do pastor Ederson. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando, né, a palavra da verdade, nesse tempo maravilhoso, né, que Deus ele tem nos proporcionado. E eu queria hoje trazer uma palavra para o seu coração. Eu confesso para vocês que eu já tinha uma palavra todinha preparada, bonitinha no papel, toda arrumadinha, e aí eu fui orar, fui buscar o Senhor, e o Senhor me deu uma outra mensagem. Eu fiquei muito feliz, porque também, né, Deus falou muito comigo. É tão bom quando o Senhor ele fala conosco, né, através da palavra. Eu quero compartilhar aqui com vocês algo que Deus ele compartilhou no meu coração. Então nós vamos estar lendo, você que vai acompanhar aí com a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5, um texto muito conhecido. João, no capítulo 5. Amém. No versículo 1, nós vamos ler esse pedacinho do texto. Mas antes nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por nós estarmos aqui. Te agradecemos por esse momento tão precioso, que é a comunhão com os irmãos, que é o compartilhar da tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma forma especial, Senhor, nessa noite. Revela-nos, Senhor, a tua palavra. Revela-nos, Senhor, o teu querer. Faz de nós, Senhor, vasos de barro nas suas mãos, Senhor. Faça o teu querer em nós, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus. Perdi o texto, irmãos. Lucas, irmãos, perdão. Não teria nem como eu achar, né? Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, algumas versões de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, irmãos, essa palavra ela é muito maravilhosa, ela é muito conhecida, né? Porque a palavra vai dizer que eles estavam ali pescando e eles não pescaram nada. Mas aí Jesus, ele deu uma palavra para aqueles homens. Né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder dessa palavra, o poder da palavra de Deus. Jesus, ele deu uma palavra para eles, né? Existem palavras que Deus diz para nós que são palavras que são instantâneas. Jesus fala, Deus fala e acontece. Outras palavras ele falou e elas vão se cumprir depois, ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo dos dias. A gente não sabe, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, como mudou a história desses pescadores. Instantaneamente, Jesus estava ali pregando a palavra dele, e aí ele deu uma palavra para eles: vão lá e lancem as redes de novo. E eles falaram: Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E aí eles lançaram a rede, e a palavra de Deus diz que foi uma pesca extraordinária, uma pesca maravilhosa. Mas dentro aqui desse texto mesmo, a gente vai ver uma profecia, uma palavra de Deus, que ela só vai se cumprir lá no livro de Atos. Tempos depois, ele deu aqui uma palavra para Pedro, dizendo que de agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. Vamos ler lá em Atos. Olha só que lindo. Atos, no capítulo 2, no versículo 41, diz assim, ó: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, existem palavras que o Senhor libera sobre as nossas vidas, que é já. Ela vai acontecer agora. Lance as redes no mar novamente. E aí o milagre aconteceu agora. Mas existem palavras que Deus já lançou sobre as nossas vidas. E às vezes o tempo vai passando, né? E a gente vai desanimando daquela palavra. A gente vai desanimando daquilo que Deus liberou sobre nós. E eu quero dizer para você nessa noite: não desanime. Pedro passou por vários processos até ganhar 3.000 almas. Pedro precisou negar Jesus. Pedro voltou até a pescar, porque ele deixou de acreditar na palavra. Mas Deus quer restaurar isso em nós nessa noite. A palavra de Deus, ela é poderosa. E a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. Então aquilo que Deus diz não volta atrás. Se Ele disse, Ele vai fazer. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Então nós, como seres humanos, hoje nós vamos aprender aqui segredos para que nós venhamos permanecer na palavra que um dia Deus nos deu, sem desfalecer, sem parar, sem olhar para trás. Porque o segredo, se você vai ver, a Escritura diz: se creres, verás a glória de Deus. O segredo é crer. O segredo é nunca parar de crer. O segredo é nunca parar de acreditar. Então, olha só o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é viva.
A palavra de Deus, ela é eficaz. Então a gente precisa entender que quando é comparado aqui, que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada, é porque quando a palavra de Deus ela entra em nós, ela divide. Quando a palavra de Deus ela entra em nós, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, a ponto de dividir. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que ela é tão cortante, ela é tão afiada, que ela divide a alma do espírito. E a palavra do Senhor também diz que aquele que é de Deus, ele entende o quê? Das coisas de Deus. Aquele que é de Deus, ele fala as palavras de Deus. Então, quando a Bíblia, a palavra de Deus, quando a voz do Senhor, ela vem em nós, ela divide a alma do espírito. Aquele que é de Deus, aquele que é espiritual, ele entende das coisas espirituais. Aquele que vive na alma, que é carnal, ele entende das coisas carnais. Olha o que o versículo está dizendo para nós. A espada, que é a palavra de Deus, quando ela está dentro de nós, a carne não suporta. Então há um corte, há uma divisão entre a alma, entre o meu querer, entre a minha vontade e aquilo que é o querer de Deus. Então a palavra de Deus ela é tão viva que há mais de 2000 anos ainda corta em mim e em você. Cortou nos discípulos e ela corta em nós. Então a palavra do Senhor ela é viva e ela nos faz discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que vem do Pai, aquilo que não vem do Pai. Então essa palavra ela é viva e eficaz e ela é apta para julgar os nossos pensamentos e os propósitos do nosso coração. Então quando a palavra de Deus, quando você para ler aquilo que Deus disse, quando você para lembrar das palavras que um dia Deus liberou sobre a sua vida, te corta. Você está lendo a Bíblia e de repente você tem uma revelação daquilo que Deus é. Às vezes num salmo, num versículo, na simplicidade da palavra, o Senhor vem e fala no teu coração, e naquele momento ali Ele divide para você o que é dele e o que não é, e aí você tem a possibilidade aqui, ó, de tomar uma decisão correta, porque a palavra de Deus, ela está aqui, ó, viva dentro de você. Ela é eficaz dentro de você. Ela faz aquilo que lhe apraz. Então nós precisamos, irmãos, que a palavra do Senhor, a palavra viva, ela esteja viva também dentro de nós. Ela esteja viva também dentro do nosso coração. Olha o que diz a palavra do Senhor. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, em João capítulo 15, no versículo 7. Agora eu vou te dar um segredo, irmão, para que a palavra de Deus ela tenha efeito sobre a sua vida. Ó, João 15, 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aí a gente lê esse texto aqui e fala, então eu vou orar e a palavra me garante que eu vou pedir o que eu quiser e me será feito. Mas se permanecerem em mim. Isso aqui é Jesus dizendo, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês estiverem dentro do meu querer, se vocês estiverem de acordo com aquilo que eu estou propondo para vocês, quer dizer, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, as minhas palavras permanecerem no coração de vocês, quer dizer, aquilo que eu disse para vocês fazerem há anos atrás, aquela palavra que eu liberei no coração de vocês há anos atrás, aquela promessa que ainda não aconteceu, aquela promessa que ainda não se cumpriu, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, isso é muito importante, é permanecer na presença, é permanecer independente da luta, da tribulação, da angústia, da depressão, da ansiedade, da pandemia, é permanecer nele. E aí vem um outro segredo, e as minhas palavras, aquilo que ele disse para você, aquilo que ele liberou a seu respeito. O problema, irmãos, é que o tempo de caminhada na presença de Deus nos faz olhar para as circunstâncias e esquecer das palavras que precisam permanecer em nós. Que palavra, irmão, que você deixou para trás? Porque permanecer com a palavra de Deus dentro de você é se comportar como se já fosse.
É se comportar, né? Deus liberou uma palavra que um dia você ia escrever livros, que um dia você ia pregar em muitos lugares, que um dia você seria um líder, né, nato na presença do Senhor. E aí essa palavra, ela permaneceu em você. Porque não adianta só permanecer em Deus e ignorar a palavra, ignorar o desejo de Deus. Então o versículo está nos dando um segredo: se vocês permanecerem em mim, e aquilo que eu disse para vocês através da Bíblia, através de um profeta, permanecer em vós, aí, irmãos, aí vocês vão pedir o que quiserem e lhes será feito. Aqui tem outro segredo. Porque se eu permaneço em Deus, aleluias, e se as palavras de Deus, elas permanecem em mim, sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir a vontade de Deus. Eu vou pedir o desejo de Deus para minha vida. Eu vou pedir somente aquilo que o Pai falou. Eu vou querer, eu vou almejar somente pelo desejo de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Então, eu preciso permanecer nele. Eu preciso que ele permaneça em mim, as palavras dele permaneçam em mim. Porque quando eu for, a minha oração será atendida. Eu vou pedir tudo o que eu quiser e me será feito. Mas o que eu quero agora já não é mais o que eu quero, é o que ele quer. É o que ele deseja, é o que ele almeja. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Nós precisamos dar importância, irmãos, aquilo que verdadeiramente tem importância. E hoje em dia nós estamos dando muita importância para muitas coisas, né? Nós somos a geração das coisas. Nós somos a geração que quer. Nós somos a geração que quer crescer. E Deus, ele está nos trazendo de volta para uma simplicidade. E às vezes a gente não percebeu ainda. Deus, ele está nos levando de volta para quê? Para coisas que a gente deixou de fazer, que é jejuar, que é orar, que é ler a palavra. Não só ler, mas meditar. Porque às vezes a gente fala muito de ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia, guarda aquele versículo, mas a gente não devora ele durante o dia. Né? Porque o que faz a palavra ficar eficaz e viva é você imaginar aquela história, aquela situação, aquele versículo, aplicar ele na sua vida. Então Deus, ele está nos trazendo de volta para essa simplicidade, para essa coisa de que eu preciso permanecer no Senhor. Eu preciso que a palavra dele, ela exploda dentro de mim de tal forma que nada mais importe. Eu já não tenho mais querer, é o querer de Deus. Eu já não tenho mais vontade, a vontade de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo diz assim, ó: toda a escritura, ela é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, olha só, ela vai nos ensinar a verdade. E qual é a verdade? Jesus. Ela vai nos ensinar sobre ele, sobre o que ele fez, sobre o que ele vai fazer, sobre o que ele disse que ainda vai fazer. E ele disse alguma coisa para nós, né? Na nossa caminhada, durante a nossa caminhada, Cristo nos deu uma direção. E aí às vezes a gente pergunta: Senhor, mas às vezes está dando tudo errado na minha vida. Não, irmão, é porque o que ele disse não permaneceu em você. Você não tomou posse do que ele disse. Então a gente precisa voltar para esse lugar, né? A palavra, ela nos ensina a verdade. Ela condena o erro. Porque quando a Bíblia diz o que é certo, ela condena o que é errado. Quando a Bíblia mostra o que é errado ali na palavra, é para a gente aprender. Então, além de condenar o erro, ela corrige as nossas faltas. Quer nos convencer ali da justiça, do juízo. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos ensina a maneira certa de viver. Então, todas as vezes, querido, que a palavra de Deus, ela vem sobre nós, ela vem para nos ensinar como é a maneira correta de viver. E a palavra é poderosa, porque é uma palavra viva. Quando você abre a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele vem com você.
Se você chamar, Ele vem. Se você pedir, Ele vem. Se você clamar, Ele vem. E Ele vem, Ele te revela os mistérios do Pai. Ele te revela os mistérios do céu. Então há poder na palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que você aprende o poder que há no nome de Jesus. O poder que há no sangue de Jesus. O poder, a verdade que há nessa palavra é o que transforma a nossa vida. É o que transforma nosso ser. É o que nos faz ser pessoas melhores. É o que nos faz sermos pessoas boas. Porque a nossa capacidade, irmão, ela vem de Deus. E se você não está ligado com Deus, se você não está ligado no querer de Deus, você fica incapaz. E esse é o problema desse século. Nós nos sentimos incapazes porque nos falta a verdade da palavra. Nos falta a verdade de dizer o que a palavra diz, de viver o que a palavra diz, de ser o que a palavra diz que nós somos. Então, diante de uma situação difícil, o nosso impulso é procurar exemplos em pessoas, em homens carnais como eu. Sendo que se nós procurarmos exemplos na palavra, além de nós aprendermos como fazer, nós vamos aprender como vencer. O que não fazer e o que fazer, porque a palavra de Deus ela é viva. E o que Moisés viveu no deserto, a gente vive hoje. No nosso deserto. Na nossa vida, na nossa caminhada. E aí hoje o Espírito Santo está falando para você, filho, filha, a minha palavra tem poder. Então toda vez que você desistir de ler a Bíblia, lembra disso que eu estou te falando, que hoje a palavra de Deus ela é poderosa. E nós lemos aqui que ela divide a alma do Espírito. Então se ela tem o poder de fazer isso, ela tem o poder de tornar tão espiritual a ponto de você ouvir a voz de Deus e ter um discernimento do que fazer na situação da sua vida. De como mudar a situação da sua vida. Porque Deus ele vai te dar uma direção através da voz dele. Através da palavra dele. Através daquilo que ele tem para você. Então, irmão, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Nós precisamos permanecer dentro desse poder. Olha só o que diz Isaías. No capítulo 55, no versículo 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra, ela faz o que Deus fala. Então é muito importante, se Deus liberou uma palavra, ela vai se cumprir. Se Deus liberou uma palavra, ela vai acontecer. Agora, nós é que precisamos permanecer. Deus, ele não muda. E o que ele disse para a sua vida um dia, ele continua dizendo hoje. O que ele falou para você um dia, ele continua falando hoje. A questão é, você permaneceu na palavra? Você se preparou para viver a palavra? Você tem andado de acordo com a palavra que Deus te deu? Ou você é daquelas pessoas que está sempre procurando uma outra palavra? Porque a gente tem uma tendência de não aceitar a simplicidade da palavra que Deus nos deu. Nós temos uma tendência de rejeitar aquilo que Deus falou para nós. É como eu estava ministrando num congresso sábado. Às vezes o que Deus nos pediu é muito simples. É tão simples que é inaceitável para nós como seres humanos. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra, abrir um culto, é um abraço, é dizer um versículo para alguém. Quando eu estava internada com Covid, um enfermeiro veio e me deu um bilhetinho. E eu estava mal ali, eu abri o bilhetinho, era um versículo bíblico, falando, e conhecereis a verdade ela vos libertará. Aquela palavra ali foi tudo para mim. Já pensou se ele não tivesse ali disponível na simplicidade
do que é um ministério, porque às vezes a gente acha que o ministério vai ser algo grandioso. Não, às vezes Deus está fazendo uma grande obra num pequeno espaço que é você. E a gente precisa dar valor a esses pequenos espaços que Deus nos dá. Né? Às vezes a gente deixa de fazer coisas pequenas, orando por coisas grandes. Mas se você permanecer nele, aí ele permanece em você e você começa a entender que o pequeno é grande. Que aquilo que é minúsculo aos olhos do homem, aos olhos de Deus é grande. Então, querido, nós temos valor. Porque o Espírito de Deus se move em nós, nós temos valor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz dentro de nós, na nossa vida. Então, nós precisamos estar dentro da vontade, da palavra, do querer de Deus. Não podemos sair desse lugar de jeito nenhum. Olha só o que diz João, no capítulo 14, no versículo de número 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se você ama, se você permanece, olha só que bonito esse versículo. Se alguém me ama, Jesus falando, se alguém me ama, vai guardar o que eu disse. Como se fosse um tesouro precioso, como aquele homem que foi ali no campo. E ele achou o tesouro, e ele deu de louco, ele vendeu tudo que ele tinha. Todo mundo falando, seu louco, você está vendendo tudo que você tem. E ele vendeu tudo, por quê? Ele comprou aquele campo, porque ele sabia que ali tinha um tesouro que excederia todo entendimento. É assim que a gente precisa guardar a palavra que Deus nos deu. Ela ainda não se cumpriu, ainda não foi, mas é a palavra de Deus. É a vontade de Deus. Então, se você ama a Deus, você vai guardar as palavras dele. E o Pai vai amar você por isso. O Pai vai desejar você porque você acreditou naquele que ele enviou. Você acreditou na palavra, você acreditou no que ele te disse. E aí ele vai fazer morada em você. Olha só que lindo isso. A Bíblia ela é muito poderosa. A Bíblia ela é muito maravilhosa. Olha só o que diz João. Eu gosto muito de ler a Bíblia, aprendi com a diaconisa Ana. É muito gostoso a gente passear na palavra de Deus. João capítulo 5. No versículo 19 diz assim, ó, então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai, ele ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então o Filho, ele faz aquilo que ele vê o Pai fazer. O Filho, ele permanece na palavra que o Pai falou. O Filho, ele reproduz aquilo que o Pai está fazendo. E nós somos filhos. A palavra de Deus em João 1,12 diz que nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Então nós vamos reproduzir aquilo que nós vemos o Pai fazer. E a palavra de Deus diz que nós ainda vamos fazer obras ainda maiores. Que nós ainda vamos fazer coisas ainda maiores. Então a gente precisa ficar dentro da palavra que Deus nos deu. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, não saia da palavra que Deus te deu. Não saia da vontade de Deus para a sua vida. Permaneça firme nele. Permaneça firme no propósito. A gente precisa entender como Maria entendeu. A Bíblia fala que Marta, ela estava atarefada. Mas Maria, a Bíblia diz que Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolheu estar aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo as palavras de Deus. Ouvindo a vontade e o querer de Deus sobre a vida dela. A palavra de Deus, ela tem muito poder. Ela tem poder para libertar. Ela tem poder para salvar. Ela tem poder para transformar. E nós precisamos entender que nós fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte, nós precisamos estar nesse lugar de verdade.
nesse lugar de ensino, nesse lugar de pureza, irmãos. Não tem como andar com Cristo sem andar com o manual de Cristo. Não tem como andar com Cristo sem viver as palavras de Cristo. Então a gente precisa entender esse poder, esse querer, essa vontade maravilhosa, essa palavra poderosa. Eu passei por uma situação esses dias e eu pude contemplar o poder da palavra de Deus. Eu tenho um filho de 13 anos, o Vinícius. E quando ele era nenenzinho, ele chorava muito, muito. E uma vez eu estava num culto com ele, e ele chorando, e uma irmã, ela veio para mim e falou: olha, irmã, cuida dessa criança, que essa criança ela já tem um contato, né, com o reino espiritual. E Deus vai usar muito ele. Deus me instrui aqui para te instruir a cuidar dele, né, a cuidar dele com zelo. Porque ele vai ser muito usado por Deus. E há um tempo atrás a gente estava num culto, um homem de Deus também chamou ele lá na frente e falou: você é pequenininho, mas Deus já me mostra uma chamada pastoral sobre a sua vida e tal. E ele se alegra. Ele tem 13 anos, mas desde pequenininho ele se alegra com isso. Ele fala assim: ô mãe, eu vou ser jogador de futebol, mas eu também vou ser pastor. Tipo assim, ele não quer abandonar essa palavra. Ele recebeu a palavra. Ele com 13 anos, ele anda nessa palavra. Tudo que ele vai falar para mim, ele fala. Mas como é que eu vou fazer, mãe, se eu vou ser pastor? Tipo assim, como é que eu vou fazer se eu vou ser pastor? E aí, esses dias, ele começou a ter uns sonhos de batalha espiritual, muito forte, né? E ele falou: mãe, eu preciso te contar uma coisa. E ele falou: mãe, eu tô tendo muito medo de noite, porque no meu sonho o diabo vem e ele fala para mim que não adianta eu clamar a Jesus, que não adianta eu fazer nada, que ele vem mesmo, ele destrói mesmo e pronto. E ele já tem umas 3 vezes que eu sonho o mesmo sonho, eu entro nessa batalha e ele me ameaça, mãe, ele me intimida. E aí eu falei para ele assim: Vinícius, senta aqui. Falei com ele assim: olha, o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos lava. Para quê? Para que a gente fique bom o suficiente em Deus, para que o nome de Jesus tenha poder na nossa boca. E aí eu falei com ele: então, quando você sonhar, meu filho, clama pelo sangue de Jesus, pela purificação, pela proteção. Clama pelo escudo, meu filho. Mas quando Satanás vier, você puxa a tua espada e usa o nome. Fala: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. E aí o tempo passou. E ele parou de sonhar. E aí há pouco tempo agora ele veio falar comigo. Ele: mãe, eu estava lá no sonho e o diabo veio me enfrentar e eu tive que correr dele. Mas lá no sonho, mãe, eu lembrei da palavra de Deus que você liberou sobre a minha vida. E aí eu disse para o diabo assim, eu olhei e falei: o sangue de Jesus tem poder. E aí ele quis rir de mim, mas eu falei para ele: em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. E aí ele falou que aquele demônio caiu por terra. E ele falou: mãe, pela primeira vez eu senti a autoridade de Deus. Gente, meu filho tem 13 anos. E olha só o poder que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus, ela é tão viva, irmãos, que você recebe uma palavra, mas no momento certo ela vai e faz o que lhe apraz. Então, o que eu quero deixar de mensagem, ministrar para o seu coração nessa noite é isso, irmãos: permaneça naquilo que Deus disse. Às vezes a gente lê um versículo, recebe uma palavra e aquilo não faz efeito agora. Mas, meu irmão, no tempo certo vai fazer. No tempo certo vai acontecer. O que é segredo na presença de Deus, sabe o que é sucesso? É você permanecer independente dos problemas, das tribulações. É você crer que o evangelho que você serve, que o Jesus que você adora, é Ele que pode fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz: sem mim nada podereis fazer. Nada, irmãos. Nada nós podemos fazer sem Ele. E eu queria deixar essa palavra para o seu coração. Pare de fazer as coisas sem Ele. Pare de tomar suas próprias decisões do seu jeito. Busque uma palavra
palavra de Deus. E se você já tem, permaneça nessa palavra. Eu quero orar por você nessa noite. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu oro aqui, Senhor, para que durante esse restante de semana, essa palavra, Senhor, ela venha ficar viva dentro do coração dos seus filhos. Que em nome de Jesus, no poderoso nome, Pai, do teu Filho, que cada pessoa, Senhor, que ouviu essa live ou que vai ouvir depois, seja impactado pela tua palavra, Senhor, pelo poder de mudança que ela carrega. E que em nome de Jesus, Pai, os seus filhos venham crer naquilo que o Senhor disse para eles, nas promessas que o Senhor fez. Aviva, Senhor, nos corações nessa noite a tua palavra. Aviva, Senhor, nos corações nessa noite a tua promessa, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, ser pessoas que desanimam no meio do caminho, mas que nós venhamos nos levantar como soldados, ó Pai, com as nossas espadas nas mãos, ó Deus, para fazer o teu querer, para fazer a tua vontade, para fazer aquilo que tu queres, Senhor, e não o que nós queremos. Eu oro nessa noite, Senhor, e te agradeço, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Letícia, vem cá. Gente, que glória. Que glória. E a gente vê a reação das pessoas em casa, que muitas das vezes a gente não tem essa noção aqui, quando a gente está aqui, mas a gente está vendo a reação das pessoas, o quanto essa palavra foi importante, o quanto essa palavra foi grandiosa. E ela fechou a mensagem com chave de ouro, contando uma experiência que ela teve na casa dela. Porque muitas pessoas têm perdido o rumo daquilo que Deus tem para elas. Por quê? Porque a palavra foi lançada, mas em contrapartida o inimigo, ele lança a palavra dele. Foi o que o inimigo tentou fazer com o filho dela. E é o que o inimigo de nossas almas tem tentado e tem conseguido fazer com muita gente. Tem muitas pessoas que já perderam a esperança na palavra lançada por Deus, porque têm ouvido a palavra lançada pelo inimigo. Então, uma vez que Deus lançou uma palavra de vitória, uma promessa sobre a tua vida, não existe, ele tarda, mas não falha. Existe o tempo de Deus para que essa palavra se cumpra na sua vida. Muito obrigado mais uma vez, pastora Letícia, presbítero Helder, que está aqui conosco, pastor Ederson, que nos acompanhou aqui, esse ministério Tempo de Mesa, que tem se tornado um ministério parceiro do De Frente com a Verdade. Sabe por que isso? Porque dali do presbítero Helder, que esteve aqui conosco, sai verdade. E de onde sai verdade? É parceiro do De Frente com a Verdade. Amém? Que Deus abençoe mais uma vez. Eu queria mais uma vez agradecer, algumas pessoas que foram entrando no decorrer da mensagem. Diaconisa Aparecida, Cícera, missionária Edna, missionária Vanessa, o Johnny, a Valquíria. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe, daqui a pouquinho, assim que nós encerrarmos aqui, vai carregar, e em alguns minutos essa mensagem vai estar aí para que você possa compartilhar com outras pessoas. Amém? Deus tem nos dado essa ferramenta para que a gente possa atingir. Imagina se, nós estávamos falando aqui o dia que o presbítero Helder veio ministrar para nós, imagina se essa ferramenta que nós temos hoje estivesse na mão de Pedro, de Paulo, de João, desses apóstolos. Pedro teria, na primeira pregação dele, não teria sido 5.000 almas, 3.000 almas, teria sido muito mais. Então nós temos essa ferramenta nas mãos que pode atravessar o mundo. E agora nós estamos só melhorando. Eu queria falar com você que está aí do outro lado, nós também temos o nosso canal no YouTube.
Então procura lá o canal no YouTube, Ministério Apostólico de Frente com a Verdade. Nós estamos no YouTube, glória a Deus, as pessoas têm entrado, têm curtido, têm se inscrito. Então você entra lá, se inscreve, para que a gente possa, daqui a um tempo, estar transmitindo também pelo YouTube. Amém? Porque é a ferramenta que Deus nos deu. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém, queridos? É isso mesmo. A Alessandra também está aqui conosco. Alessandra, que Deus abençoe a tua vida. O Edson, nosso amigo, botafoguense, como eu sempre digo, né? Botafoguense, mas é nosso amigo. Tá bom? O Gustavo, que Deus abençoe essa família poderosamente. E que Deus te dê um restante de quinta-feira, uma sexta, um sábado abençoado. E domingo, mais uma vez domingo, 18h30, o nosso culto presencial. Para você que ainda não nos conhece, para você que ainda não teve a oportunidade de estar aqui conosco, eu vou falar de novo, porque algumas pessoas entraram no decorrer. Rua Américo Lobo, número 1252, Manuel Honório. Facinho de encontrar. 18h30, nós estamos iniciando o nosso culto presencial. 20h30, antes das 21 horas, você que tem problema de ônibus, não se preocupe, a gente está terminando num horário bom para você sair, pegar o seu ônibus, amém? E que Deus abençoe. Até domingo, nós te esperamos aqui. Feche os teus olhos aí na tua casa, aonde você estiver, e vamos agradecer a Deus por essa palavra tremenda, uma palavra que, como eu disse aqui no início, não era aquilo que nós queríamos ouvir, mas aquilo que nós precisávamos ouvir. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, agradecemos, Senhor Deus, pela vida da pastora Letícia, por esse ministério, Senhor Deus, ministério Tempo de Mesa, que tem se tornado um ministério parceiro do De Frente com a Verdade. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, cada vez mais nos unir, estreitarmos laços para trabalharmos em prol do Teu reino. Abençoe esse ministério, abençoe, meu Deus, a vida do pastor Ederson. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus. E abençoe cada filho, cada filha do Senhor que esteve conosco acompanhando esse culto até agora. E que amanhã, no decorrer da semana, aonde essa palavra chegar e onde as pessoas ouvirem, que elas possam ser tocadas por tudo que foi falado aqui. E entender que uma vez a palavra lançada pelo Senhor, a palavra profética lançada pelo Senhor, ela vai se cumprir no tempo e na hora que o Senhor quiser que ela se cumpra. Nós te agradecemos por tudo, Pai. É em nome de Jesus. Amém e amém. Com a tua mão no teu coração aí na tua casa, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Uma boa noite. Shalom. E continue compartilhando, continue deixando seu comentário aí, que daqui a pouco a gente vai responder para você. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh.